aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isadora e sou integrante do PET Matemática da UFSM. Antes de falarmos sobre o conteúdo, preciso dizer que esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com o PET Física da UFSM. E como é a nossa primeira experiência nesse formato à distância, seria muito importante que ao final desse vídeo você respondesse a um formulário, que o link está na descrição desse vídeo. E na descrição também você vai encontrar um link de uma apostila que foi produzida por nós e nela tem tudo e mais um pouco do que será comentado aqui e nos demais vídeos que tem no canal. Então agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Bom, então aqui nesse vídeo a gente vai discutir sobre o estudo do sinal da função quadrática. Então, antes de a gente começar, de fato, a ver como que a gente procede para identificar o estudo do sinal de uma função quadrática, a gente precisa lembrar como que a gente fazia na função afim. Então, na função afim, a gente determinava valores de x do domínio, para os quais a f de x, a imagem, fosse positiva, negativa e igual a zero. Aqui, a gente também vai olhar para a imagem, óbvio, Só que a gente vai considerar 3 casos para identificar como que o gráfico vai se comportar, tá bom? O primeiro caso é quando o delta é positivo. Bom, quando o delta for positivo, então a nossa função ela vai ter 2 zeros reais e distintos. Então, o x1 vai ser diferente do x2. E o nosso gráfico, a nossa parábola, ela vai interseccionar o eixo x em 2 pontos. E aí, o estudo fica como? Bom, agora a gente vai ter que olhar para o nosso coeficiente A. Quem é o nosso coeficiente A? O que acompanha a nossa variável ao quadrado. Se ele for positivo, a nossa concavidade é voltada para cima. Então, a nossa função ela vai ser positiva quando ela for menor que o nosso x1 unido com maior que o nosso x2. E ela vai ser negativa entre x1 e x2, entre as nossas raízes, e também vai ser igual a zero quando nas raízes, Quando for igual a x1 e igual a x2, a nossa função vai ser zero. Entre as nossas raízes, ela vai ser negativa, e para o nosso lado direito e para o nosso lado esquerdo, ela vai ser positiva. Quando a concavidade é voltada para baixo, significa que o coeficiente A é negativo. Então, ela vai ser positiva entre as raízes, x1 e x2, vai ser negativa à direita e negativa à esquerda das nossas raízes. E vai ser zero nas raízes, x1 e x2, certo? O segundo caso é quando o delta é igual a zero. E aí, a nossa função ela vai possuir 2 zeros reais iguais. E a parábola ela vai interseccionar o eixo x em um único ponto. Então, novamente, a gente olha para a concavidade da parábola. Então, concavidade voltada para cima, coeficiente A positivo. A nossa parábola vai ser toda positiva, quando for diferente da nossa raiz. E ela vai ser igual a zero quando for na raiz, quando for igual à raiz, o nosso x que a gente encontrou. Quando a concavidade é voltada para baixo, então ela vai ser negativa quando for diferente da nossa raiz. Quando for igual à nossa raiz, a nossa função é zero. E por fim, o nosso terceiro caso, quando o delta é negativo. Vamos ter 2 zeros, não vamos ter zeros reais. Por quê? Porque quando a gente faz o delta, a gente sabe que na fórmula resolutiva para encontrar as raízes, a raiz quadrada é o nosso delta. Só que não existe raiz quadrada para números reais negativos, Quando dá negativo. Então, ela não vai ter os zeros reais e ela não vai interseccionar o nosso eixo x. Então, quando a nossa concavidade for voltada para cima, quando o nosso coeficiente A for positivo, a nossa função vai ser positiva. E quando o nosso coeficiente A for negativo e a concavidade voltada para baixo, ela vai ser toda negativa a nossa função, certo? A gente vai fazer um exemplo
para que a gente possa fixar a ideia e entender um pouquinho melhor. Bom, o nosso exemplo nos diz o quê? Para a gente fazer o estudo do sinal da função g de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, a gente precisa calcular o valor de delta, certo? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Mas quem são nossos coeficientes b, a e c na função de g de x? Bom, o nosso a vale 1, o nosso b menos 2 e o c é igual a 1, certo? Isso lá na nossa lei da g de x. Então, agora a gente vai substituir. B, quanto que vale b? Menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o nosso a vezes o nosso c. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4 menos 4, que é igual a 0. Perfeito, encontramos o valor de delta. Então, agora a gente precisa ver se delta for positivo, foi igual a 0 ou foi negativo. A gente conseguiu perceber com os cálculos que delta é igual a 0. Então, a nossa g de x vai possuir duas raízes reais iguais. Assim, o gráfico interseccionará o eixo x em um único ponto, certo? Bom, então agora a gente precisa encontrar os valores, numéricos das raízes. Elas vão ser iguais, vai ser apenas um valor, mas então a gente vai calcular, né, que a gente não sabe quem é. Então, a nossa fórmula resolutiva para encontrar as raízes reais de uma função quadrática é dada dessa maneira: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E aí a gente vai substituir os valores. Substituindo os valores e efetuando os cálculos, a gente vai chegar que x1 é igual a x2, que é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a nossa raiz é 1, certo? E o gráfico vai interseccionar o eixo x em 1. Por fim, a gente precisa, então, identificar se o nosso a é positivo ou negativo e os valores dos nossos coeficientes b e c. A é igual a 1, então é positivo e a concavidade do nosso gráfico, da parábola, vai ser voltada para cima. O nosso b é menos 2, então o b é negativo. Isso vai implicar que o ramo decrescente que vai interseccionar o eixo y. E o c é igual a 1, então o nosso gráfico intersecciona o eixo y em 1. Assim, a gente, então, vai desenhar agora um esboço, né, do gráfico e estudar o sinal da g de x. Aqui eu fiz um esboço de gráfico para que a gente possa estudar o sinal da nossa g de x. Bom, como vocês podem ver, a nossa g de x ela vai ter concavidade voltada para cima, interseccionando o eixo x em um único ponto, que é o ponto da nossa raiz, que é igual a 1. Então, a nossa g de x ela vai ser positiva quando o nosso x for diferente da nossa raiz, ou seja, diferente de 1. Ela está sendo positiva. E a nossa g de x vai ser igual a 0 quando o nosso x for igual a 1, certo? Vocês podem ver que ela não vai ser negativa, né, gente? Porque a nossa concavidade ela é voltada para cima, ela está todo acima, né, do nosso eixo x. Então, a nossa g de x ela não vai assumir valores negativos. Então, esse é o estudo desse sinal, certo? Da nossa g de x. Tudo que é bom dura pouco, né, galera? Chegamos ao final desse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!